a princípio eu começo dizendo parabéns para vocês, né, pela coragem que tiveram. Isso é muito legal. Também não posso deixar de parabenizar as meninas que segunda-feira vieram rezar a dezena. Tiveram coragem, né, de duas delas que não tinham feito isso ainda e vir rezar e pareciam estavam acostumadas. Legal, foi muito bom. Então tem espaço para os demais também estarem em atividade. Vamos nos colocar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Vinde, Espírito Santo. Oremos. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos conversar. Já está sendo gravado, Gabriel? Já? Então, você de casa também, por favor, faça tudo que nós fazemos aqui. Você de casa também é convidado a repetir, né, as mesmas orações, os mesmos gestos, as mesmas leituras. Bem-vindo, vocês estão chegando ali. Sejam todos muito bem-vindos. Quem não mandou o vídeo para mim, levanta a mão. Quem não mandou, 1, 2, 3, 4, Jesus. Mas Tata mandou o áudio só, mas mandou alguma coisa. E outros não mandaram. Eu queria avaliar todo mundo. Se eu falar agora as minhas impressões, ele chega em casa e vai fazer diferente, né? Talvez. Mas seria interessante. Nós vamos conversar a esse respeito também. Já que tu disse que hoje eu responderia algumas perguntas, até quando eu fui na porta não tinha nenhuma lá. Não sei se chegou alguma depois. Tem aí, Jorge? Na cestinha não tem? Não era para dinheiro a cestinha, gente. Não precisava por R$50. Tem um? Então traz para mim fazendo um favor. Enquanto você traz, o Gabriel vai fazer a pergunta dele e vamos tentar. Se eu não souber, de boa, não vou ficar vermelho para dizer que não sei. Obrigado, tá? Vamos tentar responder essa depois que o Gabriel responder a dele. Pode ser? Então... A minha pergunta é o seguinte, a gente já falou sobre a questão de apresentação, quando a gente chega no local para a gente se apresentar, né? Falar ali um pouquinho sobre a gente. Mas a minha questão é, quando a gente vai num lugar, igual eu tenho a experiência lá com o grupo de jovens, que o pessoal já conhece a gente. Porque também eu acho que não dá para, tipo assim, entrar seco já, beleza, abre a palavra aí, entendeu? Então, toda vez, para mim, isso é um drama, sabe? Então eu tenho que chegar assim e fazer alguma manobra, igual domingo agora. A gente estava lá, aí eu fui entrar e eu peguei e vi que o grupo estava animado. Eu peguei e falei assim, como é que eu falei, senhor? Boa noite, é mais um prazer estar aqui com vocês, um grupo cheio de jovens, um grupo cheio de fogo. E aí a gente vai entrando, entendeu? Mas essa é uma dificuldade que eu tenho, porque, tipo assim, se você chegar e falar sobre você para quem não te conhece, é mais fácil, porque você já vai, de certa forma, com o roteirinho pronto. Igual você disse que usa o seu lá, né? Sou o melhor diácono, não sei o quê, não sei o quê. E ainda fala aquela lá que ele não falou, ele fala assim, vocês não ligam não? Que eu não fico vermelho, não sei o quê. Ele sempre fala isso. E aí, eu não sei, quando é com pessoas que eu já conheço, eu sinto essa dificuldade. Muito bem, pergunta aqui é a pergunta que não quer calar. Não sei quem fez, mas eu não sei responder não. Vamos pensar depois e partilhar um pouquinho sobre essa dúvida. O Gabriel falou interessante. Você chega num local, num ambiente que não você já conhece, todos te conhecem, a apresentação é diferente, né? Você não vai se apresentar como se for num lugar onde ninguém conhece. Domingo eu estive em Umuarama falando para os interessados em entrar na escola diaconal. Nossas paróquias têm 2.
Inclusive 2 que fazem curso de pregador aqui, mas é eles que têm que contar. Eu não posso contar ainda quem são, que eles não me autorizaram. Mas de vez em quando eu vou deixar escapar alguma coisa. Então, eu cheguei para falar, uma das primeiras perguntas foi: quem não me conhece? Então tinha lá 3, 4 pessoas que não conhecia. Até porque onde eu vou, ô diácono, eu falo, nunca vi essa bênção de Deus, mas me conhece. É mais fácil eu me conhecer. Então não tinha ninguém. Mas eu já fui na paróquia São José, talvez já contei para vocês, e que coloquei uma dinâmica lá. Falei, vou repetir, porque o povo que estava lá não era da paróquia. Então eu comecei com eles, depois da oração, todo mundo de pé, falei para eles. Ficaram de pé. Agora uma salva de palmas, bem forte, bem legal. Todos bateram palma. Agora pode sentar. Gente, eu vou colocar no meu currículo. Eu fui aplaudido de pé aqui na paróquia São José de Moema. Quebra o gelo. O pessoal todos se divertiram. Claro que eu falei também que era o melhor diácono de Gaúcha, isso eu não deixei passar. Mas quebra o gelo, né? O estar mais perto. Eu acho interessante o professor, quando vai trabalhar com o aluno, que conquista o aluno. Isso é muito legal. Então, conquistar as pessoas para levá-la a um objetivo maior. Isso é muito fundamental. Quando você vai pregar para alguém, então eu comecei falando semana passada nesse assunto, e a Denilza falou na segunda aula. Existe um público destinatário, certo? Nós falamos disso semana passada, retomando um pouquinho. Quem é o destinatário? Para quem que eu estou falando? Ora, é para um grupo de pessoas que já estão na caminhada, que vai para o grupo de oração, que vão para a missa. É um jeito de falar. Se eu fosse falar aqui e vocês não ouvissem, se eu tivesse que pregar para vocês, e vocês fossem todos surdos, o que eu faria? Gestos, né? Libras, alguém interpretar, porque senão não ia conseguir nada, tá certo? No nosso grupo de oração tem até um detalhe importante que depois eu tenho que sentar com o Ministério de Música e conversar. Tem um menino que vem e ele usa fone, porque ele é autista, ele quer vir no grupo, mas o som para ele é muito alto. Quem tem, né, essa dificuldade do autismo, algumas pessoas desenvolvem capacidade auditiva maior que os outros. E ele senta no fundo, mas está usando o fone de ouvido. Se nós abaixamos muito, aí dificulta a transmissão para quem está em casa e dificulta para quem está aqui. Temos que encontrar um equilíbrio. Então, se eu vou falar com a pessoa que tem essa dificuldade, ele escuta. Porém, a capacidade auditiva dele é muito aguçada. Eu não posso falar do mesmo tom que eu vou falar para outra pessoa. Entendidos? Se a pessoa, às vezes o idoso, alguém tem dificuldade de ouvir, escuta, mas com dificuldade, eu preciso aumentar o meu tom de voz. Então, você que vai falar um dia, vai pregar, primeira coisa é pensar, para quem que eu estou falando? Então, se eu estou falando para o outro, eu preciso passar para o outro a tranquilidade que eu tenho. Eu conheço vocês. Eu sei alguma coisa de vocês. Se eu não sei nada, então eu tenho que colocar aquilo que é meu, confiar no Espírito Santo e observar as reações das pessoas. Rapidinho você vai conseguindo captar a reação delas. Mas nós ganhamos muito quando nós conhecemos. O que o Gabriel colocou é isso. Eu já conheço o grupo de jovens. Então, como que eu vou chegar lá e me apresentar de novo? Ô, sou o Gabriel. Não tem sentido. Ele já pegou um gancho, possivelmente depois de uma música, de uma oração, alguma coisa. O grupo do fogo, aqui tem jovem e tal, então estou aproveitando aquele jeito. Uma outra coisa importante é o uso desse bichinho aqui. Tem gente que fala bastante sem o microfone. Parece que o microfone dá choque. Não dá. É tranquilo. Antigamente podia até dar choque, mas não dá choque. Ah, mas eu vou tremer e vão ver. Bom, aí paciência, tem que treinar pegando o microfone. Quando eu pego o microfone, vocês que já vieram aqui, às vezes a gente pega e fala, põe mais perto da boca. Já perceberam isso, né? Porque a pessoa, às vezes, por descuido, ela começa a falar e ela vai deixar o microfone lá porque ela acredita que está bom. Mas quem está ouvindo primeiro é ela. Se eu estou falando, primeiro que ouve sou eu. Então, para mim, o som está tranquilo. Mas para você ouvir sem dificuldades,
então eu tenho que pensar em você. É bom que tenha alguém cuidando do som? Claro que a pessoa vai regular lá a sua voz mais alta ou menos alta. Se eu começo, Diácono Adilson, falar alto, eu tuço. Então, se eu conseguir falar de forma tranquila, não tem problema. Mas se eu começar a levantar minha voz, cria tosse. O que você faz com o microfone, então? Tenta colocar o mais perto da sua boca possível. E ainda me cobram, coloca bem de frente. Mas falar com vocês assim, parece que vai tirar um pouco a visão. A gente coloca um pouquinho, né, porque capta também. Mas quanto mais próximo, é tranquilo. Percebeu que está alto, você mesmo vai afastar, vai tirar. É simples, tá? Começar longe é ruim, porque você está ouvindo, mas não sabe a qualidade do outro. Prefiro que você comece o mais próximo possível. Quanto mais perto da boca, melhor sai a tua voz. Se você observar o Padre Carlos, que canta toda a missa, ele coloca lá o pedestal para ele cantar o bendito e tudo mais, bem reto assim, ele fica com a cabeça bem levantada. Perceberam? Alguém já percebeu isso? Por quê? Porque daí eu não tranco aqui. A minha voz sai mais tranquila se eu consigo levantar a cabeça. E talvez a parte difícil não é nem o microfone, é levantar a cabeça, que dá vergonha e eu abaixo a cabeça. Então, treinar, levantar a cabeça, né, e tentar falar nessa altura seria o ideal. Então, gente, microfone não dá problema. Se tiver para nós um pedestal, então eu tenho que... Opa, estou derrubando aqui. Eu tenho também que imaginar a altura que vai estar o microfone para ficar à altura da minha boca. Nunca, ou de preferência, nunca deixar muito embaixo. Pode ser que o microfone não seja de boa qualidade e não vai captar aquilo que você está falando. Tá bom? E as mãos ficam aonde quando eu vou pregar? Grudada no braço. Isso é real, né? Então, não arranca a mão de jeito nenhum, porque daí vai dar problema. Então, deixa a mão grudadinha. Agora eu preciso, tem pessoas que conseguem conversar só gesticulando. Você acha que está na rua, está brigando, de tanto que se mexe. E há pessoas que ficam hoje com fone de ouvido, né, ter fone sem fio, ainda pior. Você parece uns doidos na rua andando, falando sozinho, se mexendo, mas o que está acontecendo? Opa, está no celular falando ali. Então tem de todo jeito, todo modelo, como poderia dizer assim. Mas aonde eu vou pôr as minhas mãos? Onde se dá de boa. Não é legal um pregador pregar com a mão no bolso. Tá? Não é interessante. E nem totalmente com o braço cruzado. Pregar assim. Toda vez que eu faço isso aqui para me pregar, é como se eu estivesse dizendo para o outro que vocês sabem, não me interessa muito não. Sabe? É eu que sou o dono da verdade. Não é legal. Fazer esse gesto que o Chicão está fazendo ali, ó, não tem problema. Veja, não está cruzado. Está apenas aqui. Tá? Então não é errado. Colocar a mão para trás não tem problema. Gesticular não tem problema. Mão do lado não tem problema. Também está usando. Tá? Mas nunca cruza os seus braços. Se for gesticular, que seja um gesto que não atrapalhe, não seja algo do outro mundo. Tá? E não se preocupe, né? Enfoque aonde está a sua mão. Alguém vai dar dica para você depois. Olha, você mexeu muito com a mão. O outro fator, fale tranquilo. Por isso é bom treinar. Fale tranquilo. Eu já ouvi muito. Diácono Adilson no passado. Fala mais devagar, você fala muito rápido quando você vai fazer leitura. Você fala muito rápido nas suas homilias, quando era ministro. Eu ouvi muitas pessoas dando esse feedback. Nunca achei ruim. E acredito que às vezes eu falo rápido e peraí, tenho que diminuir um pouquinho o jeito de eu falar, porque as pessoas não conseguem compreender. Tá? Então, nós vamos nos policiando. Por isso o diácono falou outro dia, grave. E se você acredita que ouviu o seu áudio que você fez, seu vídeo, eu creio que você ouviu, senão, olha, escuta, dá para ser entendido, entender o que eu falei? Eu mesmo entenderia nessa velocidade, nesse tom? Tudo isso também é importante. E aproveitando no vídeo, eu vou falar depois. E aí aproveitar a dar o feedback do vídeo. Mas algumas coisinhas eu já até deixei passar para vocês. Até aqui, tudo bem? Outra coisa. Então fizeram uma pergunta para mim. Pode fazer chegar para mim aqui mais uma.
Gabriel já falou dele. Alguém perguntou para mim a mesma pergunta que outro dia me fizeram lá na porta da igreja. Uma criança, uma menina de acho que 7, 8 anos, obrigado, perguntou para mim assim: de onde que veio Deus? De onde que ele veio? E aí eu olhei para ela, né, porque ela estava passando por uma situação que eu sei que possivelmente, talvez ela não tenha consciência do que ela perguntou para mim, mas possivelmente houve um questionamento aonde Deus estava quando aconteceu um fato na família dela. Mesma coisa eu já ouvi de outras pessoas. Eu não sei se aqui alguma mãe ou pai perdeu algum filho. Se aconteceu, talvez sabe o que estou dizendo. O que fala para a mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu um filho? Não tem palavras para falar, não existe. Não tem. Quando você perde o pai, perde a mãe, é difícil, mas ainda você se prepara para aquilo. Mas perder um filho, que palavra você fala? Onde é que estava Deus? Eu ouvi já mães relatando, lembro de uma criança vizinha minha, quando eu mudei para cá, a criança brincando no quintal da casa do vô, caiu, a Zilda deve lembrar desse fato, que foi minha vizinha também quando eu mudei, a criança caiu com a cabeça dentro de um balde de água de tratar os cavalos e morreu afogada. E a mãe perguntava: cadê Deus? O que você vai falar para ela? Mas você vai pregar para uma mãe dessa que Deus existe? Não é fácil dizer. De um outro lado, essa pergunta aqui que fizeram, e é interessante para nós, e vão encontrar essa pergunta outras vezes, ninguém respondeu para nós com segurança. Só tem teorias, só dão sinais. São perguntas que só podem ser respondidas com os olhos da fé, porque não tem outro jeito, a razão não vai explicar para nós. Não tem. Por mais que se estuda, não chegamos ao conhecimento, da razão, de fato, de quem é Deus. Mas não é difícil. Se nós olharmos para Jesus, e ele vai dizer isso, porque Tomé no Evangelho fala: Senhor, mostra o Pai então. Tomé, quem me viu, viu o Pai, porque eu estou no Pai. Então a nossa fé de cristãos é olhar para Jesus e ver o Pai. De onde veio Jesus? Da Virgem Maria, DNA 100% dela, e da graça do Espírito Santo, dessa força maior, que é o próprio Deus. Essa força, Deus. Então, e ele começou quando? Já perguntei também muitas vezes isso. Mas nós não temos, pela razão e pela ciência, uma resposta convincente. Aprendemos que Deus existe sempre e vai existir sempre. Como funciona isso? Não sei. Somos seres limitados que nós não conseguimos. Aí recorremos ao magistério da igreja para tentar nos ajudar a entender. As revelações nos colocam que ele é eterno. Quando morrermos, voltaremos para ficar com ele e que ele existe infinitamente. É a mesma coisa dos números na matemática. O número você está vendo, você escreve. Mas quando a professora dizia para mim lá que o número é infinito, eu falei: não pode ser. Tudo tem que ter fim. E não tem. Quanto mais você escreve um número, mais ele dá possibilidade. Então, tem coisas que a nossa razão não dá. O que a ciência ajuda com tudo isso? A ciência hoje fala que nós não usamos nem 10%, se não me engano a memória, da nossa capacidade de inteligência. Então, se nós não usamos nada disso, então, aí fica fechado que nós não vamos entender Deus, porque somos limitados. Somos presos na razão. Se nós conseguíssemos usar a nossa capacidade, talvez tudo ficaria bem melhor. O próprio Jesus, na Bíblia, chega aos 12 e sopra e abre a inteligência deles para eles entenderem que Jesus era Deus, que o Espírito Santo vinha, porque eles não entendiam. Então, nós não vamos conseguir compreender, responder. E aí conta a história de Santo Agostinho, que caminhando, viu uma criança, questionando quem era Deus, viu uma criança pegando um balde de água e colocando num buraquinho ali na terra. E ele chamou atenção, olhou, chegou, perguntou para quem: por que está fazendo isso? Não, eu quero pegar todo o mar e colocar aqui dentro. Mas não cabe, não tem jeito, do mesmo jeito que não vai caber todo o conhecimento de Deus na sua cabeça limitada. Então a pergunta, eu não sei se eu respondi. É uma pergunta: quem é Deus? É pela fé, só pela fé. Quem viu Deus? Aqui eu consigo responder um pouco melhor para você. Quem viu Deus? Segundo a Bíblia, se não estou enganado,
Deus se manifestou para Abraão e para outras pessoas em forma de anjo, porém, quem viu ele face a face? Moisés e Jesus Cristo. E a visão de Moisés foi tão grande, se nós lemos lá a história dele, quando ele descia do monte, depois do encontro de Deus, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas olhavam para ele e tinham o risco de ficar cego. Então, aí veio o costume de colocar o véu no rosto, cobrir a cabeça, porque se olhar para o rosto de Moisés, né, nos dias que ele descia da montanha, as pessoas ficavam cegas, de tanto que ele brilhava. Então, ele teve a graça de ver Deus face a face. Nos nossos tempos, há um santo, há um frei na França, vocês podem até procurar depois na internet, vou lembrar o nome aqui, das aparições de Nossa Senhora, mas teve um pesquisador que estava lá, um padre, que viu a glória. E quando ele viu, gritou que estava enxergando, pá, morreu. Então a Bíblia sempre falou isso, que quem vê não consegue de tanto maravilhoso que é. Então morre de felicidade, morre de alegria, não é de tristeza não. E Jesus viu Deus, ele que revela, porque ele viu Deus. Tranquilo? Então se não for pela fé, nós não teremos condições, né, de ver diferente disso. Vamos responder uma outra pergunta, se eu souber. Se você não fez, por favor, eu posso perguntar já, talvez você queira fazer ao vivo. Na contextualização, tem esses tópicos. Quem fala, para quem fala, foi compreendido. Por isso, fala isso, em que situação isso ocorre. Qual o significado do que é dito em situação específica? Para quem fala, em que situação isso ocorre? Vamos tentar ver se eu entendi aqui. Para quem que eu estou fazendo a pregação? Eu falava semana passada sobre as ovelhas, né? Lembra? E eu respondi, acho que essa pergunta, para quem que eu estou falando? Estava falando para os pastores. Então, para quem que eu estou pregando? Para os pastores, naquela situação ali específica. Em que situação ocorre? Numa situação, aí então eu preciso ler o texto bíblico e recorrer às outras informações que o texto vai me colocar. Em que situação ocorre a passagem, por exemplo, que o Senhor leva as ovelhas em faixa e carrega? Dei até exemplo para vocês. Por que ele leva? Por que ele carrega? Então, em que situação? Quando a ovelha está perdida, é desobediente, então ele vai buscar essa ovelha, vai quebrar a patinha dela, vai curar as feridas dela. Na semana passada, nós lemos o texto que Jesus fala que é a porta. Né? Vamos chegar ao Pai por mim, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então eu ampliei para vocês dando esses exemplos. Em que situação? Toda vez que eu escuto as vozes do mundo e nego Deus. Porque o inimigo vem para roubar, para matar, para destruir. Ou seja, eu não sou dono dessas ovelhas, eu sou o falso pastor, e eu chego e quero levar a ovelha para fazê-la perder, mentindo para ela que tem algo bom. Que situação que isso ocorre? Toda vez que eu tiro a voz do meu pastor, que eu reconheço ele, e escuto outras vozes também que me apresentam situações de alegria, de felicidade. Lembra no paraíso de Adão e Eva? O que a serpente veio trazer? Algo bom para Eva. Então, quando tira do foco, é a situação que ocorre. E aí, então, na minha pregação, se eu tendo tempo, eu preciso estar pontuando. Estou falando para quem? Para esse grupo. E o texto falou para quem? O texto falou para os pastores. E agora não sei quem são os pastores. Eu trago, então, para a minha realidade. Nós que somos ovelhas. Eu vou trazendo para a nossa realidade. Olhar lá e trazer para cá. Lembro de um grupo de crisma que eu trabalhava e eu dizia para eles, Jesus chegou, uma passagem bíblica é essa, Jesus chegou numa cidade, num povoado, e as pessoas sabiam que ele ia passar ali, corriam, traziam os doentes, colocavam nas praças, nas ruas onde ele ia passar, porque só a sombra dele curava as pessoas. Bom, se ele viesse para cá, eu tenho que trazer a leitura para cá. Jesus vai passar em Gaúcha, em que rua ele vai passar?
Quem é que vai? Quem está disposto a correr para lá? Bom, vai passar em tal rua. Então, quem que iria para lá? Hoje, nós pensarmos assim, Jesus vai passar, dar uma volta na rua. Quem que vai para a rua hoje? Primeiro vai duvidar. E quando ele vai na Eucaristia, tem gente que a gente não abre a porta, a gente corre, a gente foge. Mas quem que iria? Que rua que ele passaria? Quem que queria estar diante do manto dele, né, na sombra dele? Então, essas perguntas eu preciso tentar responder antes. Não sei se eu respondi a pergunta, mas ao longo da nossa noite, quem sabe eu retomo aqui. Alguém tem alguma pergunta que não escreveu, queira fazer? A gente faz assim o sinal da cruz no Evangelho. E até esses dias eu pensava assim, pelo sinal da Santa Cruz, como a gente faz lá no Evangelho. E esses dias eu vi um questionamento na internet falando assim, né? Que o sinal da cruz, quando a gente faz no Evangelho, é para que eu entenda, para que eu proclame e para que eu guarde. Eu queria saber se isso é verdade. Isso não é mentira. Mas veja, quem fala o Evangelho, quem fala é o próprio Cristo. Toda vez que você ouvir o Evangelho, é o próprio Cristo que fala com a gente. Então, de fato, eu não falo pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus. Isso eu não vou fazer, porque isso é uma outra oração. De fato, eu vou traçar o sinal da cruz, de fato, para mim entender, guardar. Cristo vai falar, entra aqui, fica aqui dentro da minha memória. Né? Eu preciso proclamar a tua palavra, eu preciso guardar e ser protegido, porque a palavra de Deus protege a nossa vida. Então não está errado. Tá? A outra pergunta, né, que eu creio, posso rezar durante a semana? Não é proibido, eu particularmente rezo todo dia. Porém, olha só, o creio é uma oração, e os antigos diziam assim, o creio é muito poderoso. Reza o creio. Tem uma coisa difícil? Reza o creio. Já ouviu falar isso? Reza o creio, como é que falava, gente? Cruz em credo, já falaram aí? Já falaram? Cruz credo não era só feio, não. Rezar o credo fazendo cruz. E olha que o bicho vai embora. Rezar o creio fazendo o sinal da cruz, né? Cruz em credo. Rezar o creio é dizer, de fato, que eu acredito em tudo que a igreja prega. E o creio contempla toda a nossa fé. Seria muito bom que todos soubessem o creio e estudassem o creio. É o resumo da fé. O creio niceno-constantinopolitano, inclusive é o primeiro, ele está todo o resumo da fé católica. Padre, os diáconos, quando vão ser ordenados, ele tem que recitar isso, né, ou mesmo que seja lido, mas recitar isso diante do bispo. Eu creio nisso aqui, senão não posso ser ministro da igreja. E aí, então, tem a abreviação, creio que nós rezamos. Por ser tão importante, se eu rezar todo dia, pode acontecer de cair na mesmice, na rotina. Então, a igreja reserva para festas e solenidades essa oração, justamente para que a gente reze acreditando, proclamando que Ele é Deus, eu creio nisso. É pecado, errado rezar todo dia? Não é. O que eu preciso ter o cuidado é que, se eu rezar todo dia, não pode ser mecânico. Assim como, por exemplo, glória na missa. Por que canta só em festas ou no domingo? Sábado à noite, domingo, que é a mesma coisa. É porque é proclamar Páscoa, glória. Se eu fizer todo dia, vai caindo na rotina. Então a igreja reserva alguns dias para ser, nesses dias, sinal de expressão total nossa. Eu rezo, creio com todo fervor, eu rezo, canto glória com todo fervor, porque é um dia, assim como você na sua casa, geralmente domingo, capricha um pouquinho mais na comida, não é verdade? Por quê? Porque lembra a ressurreição, mesmo que ninguém fala isso. Não é porque você está em casa de folga, de feriado você fica em casa, vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai carpir, vai fazer um monte de outras coisas. No domingo não, você capricha um pouquinho, porque lembra o dia da festa, dia da ressurreição do Senhor. Até o dia da gente fazer todo o barulho realmente para dizer eu creio no Senhor, estou feliz porque Ele está vivo, está no meio de nós. Então, pode rezar no meio de semana? Numa celebração nós não vamos rezar,
Por quê? Porque pode ser que eu, enquanto diácono, não vou deixar cair na rotina, mas eu não sei a visão da outra pessoa lá. Não está nos rituais, por exemplo, de Ezequiel rezar o creio. Eu tenho rezado das últimas vezes. Até a última que eu rezei, fiquei me questionando. Posso, não posso? Não é proibido. Mas eu dizia, eu preciso dizer que eu creio na vida, que eu estou aqui no momento em que eu, como católico, e estavam pessoas que não eram católicas, eu dizia, na onde eu creio, porque eu estou celebrando aqui, eu creio na ressurreição, que é um ponto de convergência, divergência entre nós e outras denominações. Então, eu quis rezar justamente para dizer, eu vim aqui porque eu acredito na ressurreição. Respondi, gente? Fala, Maria. Está professando a fé em Jesus Cristo. Não tem problema nenhum. Só não podemos ver como amuleto. Assim como pessoas às vezes carregam o terço pendurado no carro, mas se perguntar a rezar uma Maria não sabe. Né? Às vezes carrega no bolso, né, como eu carrego, e não sabe, nunca rezou o terço, ou no pescoço, ou carrega um outro amuleto. Não pode ser amuleto. Eu, particularmente, rezo, e mesmo quando não rezo, creio diariamente, né, de manhã antes do trabalho. A igreja recomenda a oração do Espírito Santo, né, o sinal da cruz, todo dia. Então, eu geralmente faço professo a minha fé, mesmo em silêncio, e eu, como devoção particular, rezar pelo meu anjo da guarda. Ganhei um anjo só para mim, eu tenho que agradar ele. Então, quantas vezes eu posso, eu rezo por ele. Sim. Não, de jeito nenhum. Não é errado. Só eu lembrar, porque a gente reserva ele em celebrações para deixar para domingo ir lá ser. Assim como na missa, aquele amém, depois do com Cristo, em Cristo, aquele é o amém. É toda oração eucarística a gente responde, sim, eu acredito, é isso mesmo. Amém. Não pode ser amém. Tá? E às vezes a gente canta, de fato, amém, porque é aquele lá, tudo que o padre rezou, do ofertório até aquele momento, eu estou dizendo, eu assino embaixo, é isso mesmo. De que jeito? Convencendo. Mais alguém? Quem inventou a Ave Maria, gente? Judeu. Então, a oração da Ave Maria, por exemplo, realmente ouve-se muito, a igreja inventou, tal. Mas se for fazer um estudo, você vai encontrar em Lucas capítulo 1 toda a fala do arcanjo, né, ali. Os protestantes, eles leem e quando eles param, eles também percebem. Protestantes, os luteranos, conseguem compreender essa oração da Ave Maria. De fato, foi inventada a Ave Maria, o finalzinho dela. Né? Só o finalzinho, Santa Maria, a Mãe de Deus. Então, só as igrejas cristãs creem nisso, e aí os luteranos entram nessa aqui. Os demais, não, só luterano, na verdade, os anglicanos e luteranos creem que ela é a Mãe de Deus, porque as demais igrejas evangélicas vão questionar como que pode ser Mãe de Deus uma mulher que veio há 2000 anos atrás e Deus já existia. Como é que tem jeito de ser Mãe de Deus? Para acreditar nisso, eu tenho que entender que Jesus é Deus. Senão, não dá para fazer, de fato, a conta não fecha. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, porque nós sabemos que somos pecadores, e aí aqui entra a questão de fé, de dogma de fé, que ela tem o poder de interceder. Então, quem não acredita que ela tem o poder de interceder, não vai rezar a Santa Maria. Roga por nós. Ela não pode fazer nada se eu não acredito nela. Tá? Agora e na hora da nossa morte. Então, rogar por nós sempre. Esse é o pontinho que vai, né, dificultar, porque não está na Bíblia. Nós acreditamos que ela pode. Outros talvez não vão acreditar ali. Aí a questão do santo anjo a Bíblia tem, só que para ser contra, não vou rezar também.
Agora, uma coisa que nós fazemos, e isso é muito sério, nós sempre abrimos mão do que é nosso para deixar os outros. Sempre cuidar muito disso. Porque o outro não gosta, o outro não quer, eu não faço. Espera aí. Se vem na minha casa, vai fazer do jeito que eu quero. É claro que se eu for na igreja evangélica, eu não vou rezar um terço, né, gente? Eu vou pôr meu terço no bolso, eu vou enfiar bem guardadinho. Agora, se eu estou na minha, aí é diferente. Aí é outra história. Nós não podemos também tirar aquilo que é nosso. Na prefeitura, nós rezamos toda segunda-feira, de manhã, rezamos para a semana. E ultimamente tem sido, eu estava partilhando com os colegas de outras religiões, esse ano tem sido só eu, uma reflexão do Evangelho, uma oração do Pai Nosso e a bênção, porque é o diácono que está fazendo, eu não posso omitir essas questões, porque também, né, seria bastante, se for uma outra pessoa, e até o pessoal lá respeita, quando eu deixei eles fazerem, no final o diácono pode dar a bênção. Nós somos a maioria, nós podemos também, mesmo com essa minoria, é direito nosso. Todas as orações, mas o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou, né? Então, nós não podemos rezar por apenas amuleto e rezar na rotina. Isso que vai dificultar a nossa relação. E para nós, pregadores, também isso é importante. Agora, se ninguém tem mais alguém, senão eu pergunto. Fala, Genê. Deus não tinha mesmo, né? O Deus original do Antigo Testamento, ele não tinha religião. E aí, não é que ele não tinha, ele cria o ser humano para estar com ele no céu. No céu não tem igreja. Né? Ele, inclusive, não tem sol, diz a palavra de Deus. A própria face dele é que ilumina tudo, a presença dele. O povo saiu de lá e para encontrar um caminho para voltar para ele, né, acharam jeitos que são mais fáceis. Os atalhos, as estradas. Quando criou o mundo não tinha asfaltos. Mas para mim ir para Umuarama, para Cianorte, para Tapira, alguém pensou numa estrada com asfalto para facilitar. A religião, então, vem nesse processo. E Jesus, quando vem ao mundo, ele cria a igreja dele, e aí nós acreditamos que é o caminho mais curto para chegar até o Pai. Se eu não tiver religião, posso ir para o céu? Posso, porque Deus é Deus. Porém, o caminho que eu conheço é esse. Se você quiser ir para Bernadelle, que eu nunca fui ainda, eu e o Paulo já marcamos e não fomos lá. Qual que é o caminho que vai para Bernadelle? Você tem aqui para Nova União, os que vai, e vai por Rondon. Mas se ninguém me contar isso, para onde que eu vou? Então alguém tem que dizer, é por aqui. Para Guaporema tem uma estrada, depois de uma altura ali, entra no canavial, fui umas 2 vezes e acertei. Agora, esse dia eu fui para lá e não vou arriscar não, porque já não sei mais para que lado que vai. Então, o caminho que eu conheço é esse aqui, o mais perto. E aí eu digo para vocês, seguindo a Igreja Católica, seguindo os mandamentos, esse é o caminho mais curto que tem. E foi quem que inventou? O Filho de Deus. Ele mostrou esse caminho, dizendo, inclusive, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas eu não acredito. Bom, aí o problema é seu. Eu acredito nisso aqui. Discutiu lá, tipo, quem inventou Deus, ou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não vai chegar a lugar nenhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Quem mais levantou a mão, gente? Eusalvo. Mas não tem uma regra assim, é obrigado a fazer isso ou aquilo. O que o Dom João diz é, se o comentarista falou boa noite, os demais não precisam falar. Eu acho uma falta de respeito, mas... porque começou a celebração... Porque se todo mundo for falar, Silvana, eu também acho difícil, mas, por exemplo, o leitor que não tinha falado nada, vai fazer leitura, boa noite... Leitura da primeira carta. Então, cada um. Exatamente, uma acolhida da parte da sociedade. Porém, não é obrigado, porque está todo no contexto. Quem falou boa noite, falou em nome de todos que vêm. Se você for na missa do bispo, ele não fala nem boa noite, nem bom dia, não fala nada. Porque alguém já falou. Se ele não falar, ele vai falar. Então, não é errado. Mas é de bom
bom tom, né? Fica bem acolhido. Eu acho interessante, porque você vem falar e você acolhe bem, você interage, é de bom tom. Não é errado não fazer, mas se fizer, eu creio que é muito mais interessante, bem mais elegante. Por que Jesus ressuscita no domingo, gente? Se a palavra de Deus fala que é 3 dias depois, ele morreu na sexta-feira de tarde. Já falei isso para vocês, né? Já fizeram as contas? Quem falou que já? A Silene já fez. Então não fala a resposta, não. Depois vamos ver se tem mais gente que já sabe. Rezamos no creio, né? Ressuscitou no terceiro dia. Aí você celebra a Sexta-feira Santa. Sexta-feira, que hora que ele morreu, segundo a tradição? 3 da tarde. Né? Interessante, se é 3 da tarde no Brasil, na Nova Zelândia é outro horário, lá é bem mais cedo, lá em Jerusalém é outro horário. Então, quer dizer, não vamos brigar por causa de horário. Mas, de qualquer maneira, sexta-feira à tarde ele ressuscitou. Vamos trazer para nós. Aí passou sábado, e no domingo ele já acordou de madrugada. E aí? Como é que você explica? Chupa essa manga. Hã? Veja, são detalhes importantes da gente estar. Gente do céu, só eu estou falando. Olha só, hoje é vocês que falam, não é verdade? Mas é interessante essas pequenas coisas, porque podem nos questionar. Essa pergunta, eu sempre nunca tive coragem de perguntar. E eu fui fazer teologia, e ninguém falava disso, eu queria saber. Mas parece que era vergonha perguntar, mas eu queria saber. Até que um dia eu perguntei. Tá bom? Se você quer responder, Silene, o que você aprendeu? Então tá bom. Outro dia nós respondemos sobre isso. Mas, pronto, falei demais, né? Vamos voltar para nossos textos. O último texto que nós lemos em casa foi Salmo o quê? 22. Então nós lemos o Salmo 22 ou 23 na Bíblia de vocês. E hoje eu falei que nós faríamos um exercício prático. Lembram disso? Lembra? Vamos fazer então? Que frase você lembra do Salmo? Então não vai faltar nada, nem inspiração para você fazer o que tem que fazer agora, tá certo? Vou olhar minha apostila para pegar o texto. Todo mundo trouxe a Bíblia. Senão, eu vou falar a página, não tem problema não. Ora, quem falou que não veio semana passada não sabe, não assistiu em casa, hein? Semana que vem nós vamos concluir, eu quero falar com vocês sobre a Bíblia. Mas hoje eu quero pegar um texto, está aqui. Página 12. Aqui eu já deixei programado para vocês pregações, né, como base. E Deus é amor, lá na metade. Amor de Deus, o primeiro tema. Deus é amor. A letra A. Para ler o quê? 1 João 4,16. Então, na Bíblia tem 1 João, tem 2 e tem o Evangelho. Achem aí na Bíblia de vocês, primeira carta de São João. Tendo dúvida, o que eu faço? Vai no índice. Tendo dúvida, corre lá no índice. Mas para ajudar vocês, não é Evangelho, está bem lá na frente.
Falei que tinha duas de João, tem até três, né? Tem primeiro, segundo e terceiro. Primeira carta de São João. Quem foi São João? O discípulo amado, o amigo de Jesus. Se alguém não localizou, pede socorro para quem está do lado aí. Quase no finalzinho da Bíblia, hein? Está pertinho lá. Pertinho de Apocalipse, bem pertinho. Depois da carta de João, vai ter, acho que Judas, já vem Apocalipse. Prontos? Quem falou que não? Eu não vi quem falou. Alguém ajuda ela ali, que já achou? É 2 livros antes do Apocalipse, bem no finalzinho lá. Conseguiu? Alguém mais não? Capítulo 4, versículo 16. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Palavra do Senhor. Agora vamos ler todo mundo junto, não importa a versão da sua Bíblia. 1, 2, 3. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece. Resumindo, o que está falando aí? É só esse lado que está falando, hein? O outro lado. O que vocês entenderam aí? Nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Vou repetir na minha. Nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Muito bem, só a Bíblia na sua mão, levanta. Pode ficar de pé, só a Bíblia na mão, deixa a apostila aí. E nós vamos fazer a primeira dinâmica. Já que não vai marcar aqui todo o tempo do mundo em 2 minutos. Você vai, atenção, cada um de vocês vai escolher alguma coisa, não pessoa, aqui dentro ou lá fora. Pode ser o pedestal? Pode. Pode ser um símbolo na parede? Também pode. Pode ser um banquinho? Pode. Pode sair lá? Pode. Você vai pregar isso aqui para alguma coisa, para a luz, para a câmera, não sei, não para outra pessoa, tá bem? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer para ela, olha, Deus é amor, se acreditar no amor, você vai ficar no amor, tem que se doar, entendeu? Para a caixa de som, pode. Escolha alguma coisa. Se não tem nada e decorou o texto, fecha aí, pega a apostila, olha para a apostila e prega para a apostila. Tá valendo. Vamos lá, 2 minutos, você vai pregar falando para alguma coisa. Tá valendo. Pode sair lá fora se quiser, pode ir na rua se quiser, não vale pregar para outra pessoa, mas você vai pregar isso. Para planta, para um ventilador, um banquinho,
Então olha para alguma coisa, depois que viu o texto, olha e vai pregar para alguma coisa. Estou escutando nada, hein? Nem sair pela sua frente. Está diante de uma multidão, prega para essa multidão aí. Muito bem, voltando. Ficou a maioria aqui dentro, eu não escutei a pregação desse povo. Fiquei aqui doido para ouvir, não ouvi. Vamos para o exercício número 2. Vocês pensam que vão me enganar, né? Eu dei toda a chance do mundo. Prontos? Aí na Bíblia, João, agora puxa a folha para trás, capítulo 3. Primeira carta de São João, capítulo 3. Versículo 16. João 3, 16. Alguém lê para nós em voz alta, só o 16. Então, nisso sabemos o que é o amor. Nisso sabemos o que é o amor. Aqui fala do amor mútuo, né? Nisso sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, nisso aqui nós vamos saber de fato o que é o amor. Se Jesus deu a vida por nós, eu também preciso dar a vida para o outro. Certo? Decoraram? Lê aí que você vai agora trabalhar sem a Bíblia. Lê o versículo 16, que agora o exercício é sem a Bíblia na mão. Grava bem.
Ok? Guarda a Bíblia e vamos ficar de pé. Pode deixar aberto se quiser, mas não vai utilizar ela não. Eu quero agora, vocês que estão desse lado aqui, desde a meia, vocês vão todos saírem do banco, fazendo um cordão vindo até aqui. Tá bom? Pode ir lá. Pode sair daí de dentro e pode vir até aqui, porque senão não vai caber todo mundo. Ficam todos fora dos bancos. Alguém vai vir aqui perto de mim. Tira a Eliana aqui, fazendo um favor, esse pedestal e coloca para lá para não atrapalhar. Põe lá. Ô, gente, vem, dá um espacinho do outro aí. Vem até aqui em cima, Eliana. Ó, vem até aqui em cima. Isso. Isso. Pronto, não pode ser. Ótimo. Tá bom. Fica a última na porta lá. Perfeito. Povo muito bom. Coube todo mundo? Pode ficar até na porta lá, para não ficar um grudado no outro que tem tarefa e pode ser que vai derrubar o outro, hein? Agora vocês aqui desse lado vão sair do banco também do mesmo jeito, de frente com esse povo desde aqui. Pode sair. Começando aqui comigo. Vem alguém aqui já aqui, onde o Diácono está. Vem alguém aqui. Beth, tá faltando lá, tá apertado lá o povo lá. Isso. Coube todo mundo aí? Deu, tá apertadinho aí, não? Vem pra cá, Maria, também. Rosana chega mais perto do... Isso. Prontinhos? Bom, vocês estão no corredor, tá mais fácil. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Atenção. Lembra do texto bíblico? O que falava o texto bíblico? No que consiste o amor mesmo? Ó, tá boa, menina. É isso mesmo, não é? Nisso consiste. E o que mais que o texto dizia? Então tá, vamos fazer o seguinte. Para facilitar nosso trabalho, nós vamos fazer da seguinte maneira. Você vai pregar para alguém, tá? Para quem está no corredor, tá bem mais fácil do que quem está aqui. Um de frente para o outro, vai aí, escolhe aí, vamos ver quem vai sobrar. Veja aí, dá a mão para quem está na frente, vê que vai sobrar alguém, por favor. Se sobrar alguém, acha ali. Tem alguém sobrando, pera aí, ó, o pessoal se organizou ali. Vocês aqui também, eu sei que estão longe, vão fazer a mesma coisa. Pode achar em outro lugar, mas encontre aí rapidinho. Vocês que estão aqui vão achar alguém desse lado aqui. Ou vem alguém para cá. Vamos lá, gente, acelera o passo. Pode soltar a mão, vocês já acharam o companheiro, pode soltar a mão. Cada um escolhe um. Você vai falar para essa bênção de Deus. Pode vir aqui, gente, vocês, ó, escolhe alguém aqui. Não, é desse lado falar para esse. Não, vocês, alguém vem aqui. Ou ao contrário. Sobrou ela aqui. Deu certo, veio par hoje. Tem o Gabriel ali, ó. Tem mais ninguém sozinho? Então você tem 1 minuto. Escolhe quem vai falar primeiro. Pode soltar a mão. Preste atenção, presta atenção. Vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida e não perder tempo. O pessoal que estava desse lado aqui vai pregar primeiro, tá bom? Quem estava aqui vai pregar primeiro. Você de frente vai ouvir com respeito o que o outro vai falar para você em 1 minuto. Desse texto,
Lembra o texto? Nisso consiste o amor, né? Deus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida para outra pessoa. Você pode, se a pessoa não te conhece, tem 1 minuto. Você pode até dizer para ela seu nome, mas vai contar a tua história inteira não, senão você perde todo o foco. Olha, eu sou fulano. Deus é amor, isso. Você tem que amar o outro, perdoar, não sei o que você vai falar. Mas não fuja disso. Valendo todo o tempo do mundo em 1 minuto. Fala aí. Dez segundos. Muito bem, muito bem, muito bem. Convenceu outra pessoa, prega bem. Agora, pessoal que estava desse lado aqui, ó, fala para quem está na tua frente. Vou te pegar agora, hein? Agora é minha vez. Mas olha só, quem estava, todos vocês, vamos caminhar. Quem está aqui desse lado, esse povo aqui, vai dar, ó, quem está aqui, vai andar 3 pessoas, tá certo? E quem está daquele lado ali vai caminhar ao contrário, mais 3 pessoas. Vocês vão ficar bem longe um do outro agora. Quem está aqui vai caminhar nessa direção. Quem está assim, de frente, esse pessoal de lá, vai caminhar sentido a porta rodando. Vai lá, acelera. 3. Não, ó, atenção, atenção. Quem está nesse lado, igual esse pessoal desse lado aqui, está de frente, caminha e o outro vai ao contrário. Vai girar ao contrário. Você desse lado, você desse lado, sai aí e vai caminhar ao contrário. Dá umas apertadinhas só para caminhar ao contrário um pouquinho. Vocês que estavam aqui da porta até aqui onde eu estou, que é o limite, você aqui vai andar ao contrário, só não tromba com o outro. Você entendeu? Não? A Meire fez certinho lá vindo. Quem estava o último desse lado aqui? A Simone está certinha, acompanha ela, quem está lá atrás dela. O limite é aqui. Isso, é isso mesmo. Enquanto a Meire está vindo, o outro vai indo, o outro grupo vai acompanhando. Isso. E a Meire anda mais um pouquinho. Aqui pode parar vocês, que o pessoal daqui não andou ainda. Anda aqui vocês têm que sair daqui também. Vocês que estavam lá para cá. Desculpa, é para lá mesmo, para lá mesmo. Tanto que está sobrando espaço aqui, ó. Está sobrando espaço. Pessoal, pode parar e aí vamos se encontrar de novo ali. Ali no meio deu confusão. Você que estava desse jeito aqui, ia caminhar assim. Desculpa. Para lá, você que estava daquele lado é para lá. Quem estava ali, isso, exatamente. Pessoal, ali 2 a 2 de novo. Só aqui na frente que quem não pode ficar junto, vocês não podem, quem estava junto não fica junto, tá? Ali no meio, então 2 a 2. Então, não, senão cabe mais gente aqui na frente. A gente está sobrando. Vocês duas não foram juntas não, né? Tá os mesmos? Então vem aqui. Vem aqui na frente, ó, troca aqui. Com a Silvana, com a tia, vem mais alguém ali. Tá apertado lá. Isso. Tem mais alguém que está repetindo mesmo? Achou, companheiro, gente?
Vê se estão 2-2. Eu acho que tem gente sozinho ali. O Cícero está sozinho. Então tem alguém mais sozinho. Vocês estavam do lado a lado. Tinha que ser alguém desse lado aqui. Muda no meio para aquele lado ali. Escolhe alguém ali e traz para cá, para Chicão. Você estava junto o tempo todo. Separa. Escolhe qualquer um, Chico. Ô, Cícero. Não, Cícero. Acha alguém ali, convida para vir no teu lugar. Você vai no lugar da pessoa. Isso. Agora você está de frente com alguém. Já identificou alguém? Todo mundo está junto, gente. Dá a mão para quem está na frente. Vamos ver quem está sobrando. Porque tem que ter alguém sobrando. Ô, Marcelo, você é com o Chicão. Você está sobrando também? Está sobrando 3 aqui. Impossível estar certo. O Alex, você estava do mesmo lado. Então você vai desse lado aqui, escolhe alguém e traz para cá. Para ficar com o Chicão. Não, você com ele não. Entra aí, escolhe alguém, manda vir aqui, você fica no lugar da pessoa. Ui. É o seguinte, olha, é que tem pessoas, eu falei 1 minuto, teve gente que dividiu o tempo, era só um e o outro fecha a boca. Não é para falar o outro, tá? Por isso que às vezes estão repetindo aí. Não tem ninguém que os dois não falaram ainda, tá, que estão juntos. Então vamos continuar assim. Mas agora um só fala e o outro fica quieto. Aprenda a escutar. Você está numa pregação. Olha o que o diácono falou. Respeito com quem vai pregar para você. Não é conversando, não é rindo da cara do outro. Fica interessado na pregação do outro. É o jeito da pessoa que vai falar com você. Então, escute o que a pessoa tem para você. Valendo.
10 segundos. Vai concluindo. Ok, ok. Agradeça essa bênção de Deus à sua frente. Pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o lugar. Isso, muito bem, gente. O que é mais difícil? Ouvir ou falar? Por quê? Quando nós vamos falar, o que aparece? O medo do quê? De falar alguma coisa errada. E lembra que o diácono dizia que parece que já vem toda aquela história. Eu não vou agradar. Por isso que eu pedia, quem está ouvindo, todo cuidado para recepcionar bem o que o outro está falando. Você tem que dar atenção para o outro. Falar. Você conversa com a vizinha e lá é difícil? Não. Perceberam? Às vezes no trabalho nós falamos de boa com o outro, mas quando nos dá uma responsabilidade, parece difícil, dá medo, porque vem aquela ideia que o diácono já falou: não vou dar conta, não sou capaz, vão me cobrar, vão dizer que está errado. Aí vem um monte de fantasmas acontecendo em nossas cabeças. Gente, fantasma não existe fantasma, tá? Então nós temos que tentar deixar para trás os fantasmas. Alguém quer fazer um comentário? Por favor, Gabriel. Fala no microfone para quem está em casa ouvir, Gabriel. Pessoal, só uma coisa assim, breve, mas que eu falo porque me ajuda bastante. Uma ferramenta que a gente às vezes usa e a gente negligencia são as músicas. Não sei se vocês já perceberam, às vezes quando a gente está escutando música do Frei Gilson, do pessoal, vamos supor uma música do Espírito Santo, que ele está cantando, no meio da música, ele para e ele começa a conduzir uma oração. Nesses momentos que ele está conduzindo a oração, a gente conduz junto. Porque eu acho que a ferramenta do pregador é a voz. Então ele tem que aprender a verbalizar. Hoje aqui a gente veio falar do amor de Deus. Então vamos supor, eu estou ouvindo uma música que fala do amor de Deus. E aí eu vou usar essa música como uma ferramenta para mim começar a verbalizar a minha oração. Para que, igual ele falou lá no... Ele ou foi a Jéssica, não lembro, que falou nos primeiros encontros, que uma ferramenta do pregador é o improviso. Então, beleza, eu já vou colocando essas, vamos dizer assim, essas armas no meu arsenal, entendeu? Para que um dia, igual hoje, eu precisar fazer na hora, eu tenho pelo menos alguma coisa no gatilho já para soltar, seja aqui numa pregação aqui de uma dinâmica, ou seja, às vezes de alguém na rua que para e pergunta, a gente sempre tá no jeito. Muito bem. Mais alguém? Eu vou andar no meio do povo, hein? Legal essa, né? Mas eu dei só um versículo. Quando você preparou um monte, agora só um facinho. Ainda teve alguém pregando para te ajudar, né? Pessoal, o que ficou de dúvida ainda sobre isso aqui? O medo só se vence enfrentando. Não existe remédio para o medo. Você pode ir no melhor psiquiatra, não tem remédio para o medo. É só enfrentando ele. É só se colocando que você é maior do que ele é pequenininho, ele é um nada diante de você. Para isso, a luz do Espírito Santo, para isso, saber o que eu estou falando, da onde eu estou falando,
Não estou falando coisa da minha cabeça. Eu sei quem falou, de onde veio, e eu creio em quem falou. Se eu não creio, eu não prego. Quem não acredita no que fala, não fala, porque vai falar bobagem. Senão vai entrar no eu acho. A primeira leitura do dia de hoje, não sei se alguém acompanhou, a primeira leitura fala do primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém. O que aconteceu? O pessoal, os fariseus, que sabia tudo da lei, dizia que para ser batizado, ser cristão, tinha que circuncidar. E aí o povo que chegou, não, eu não quero. E agora, vai ou não vai? É obrigado ou não é obrigado? Houve uma discussão, Paulo e Barnabé, em nome da comunidade, vai para Jerusalém, encontra os apóstolos, chega lá, fazem uma reunião com os anciões e tomam uma decisão. A decisão deles, em nome da igreja, nós e o Espírito Santo decidimos isso. Aquilo que o diácono dizia, o magistério da igreja, alguém parou, rezou, em comunhão, tomou a decisão. E o difícil, imagina, hoje eu estava pregando aqui, imaginando a dificuldade que foi, talvez, quando Paulo e Barnabé voltam para aquela comunidade e como que os fariseus entenderam. Eles aderiram ao cristianismo e agora vêm e dizem, está errado. Eles queriam colocar uma carga maior no povo. E eles vão dizer aqui, a gente fala, não, não é isso que é importante. O importante é aceitar Jesus como Senhor. Então, a gente tem coisas que nós não concordamos muitas vezes, não entendemos muitas vezes. Mas alguém já sentou e definiu como dogma de fé, como coisas que é verdadeira. E sempre que a igreja falar em dogma, eu, enquanto católico, preciso acreditar. Posso gostar ou não. Dogma não se muda, se atualiza. Se precisar atualizar um dogma, a igreja vai atualizar. Mas mudar o dogma não vai mudar. Que dogma? Quem sabe lembra um dogma? A Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a Assunção foi levada para o céu. A igreja coloca isso para nós católicos, nós não podemos ter dúvida. Mas eu não entendo. Tudo bem, alguém já fez um concílio, já parou e estudou, e isso é de verdade de fé para nós. Então, aquilo que é falar, quando eu ouvir falar um dogma, e não são muitos, são poucos, o resto eu posso duvidar. Mas o dogma eu preciso, enquanto cristão, aceitar. Se é difícil aceitar, eu não posso pegar contrário, senão eu estou me excomungando da igreja. Eu mesmo, não é nem a igreja me excomungando, eu estou em descomunhão com a igreja. Virgindade de Maria. Demorou muitos séculos para a igreja definir isso como dogma. Isso é real. Ah, mas a Bíblia fala que tem filhos. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pense o que quiser, mas a minha igreja fala isso. E eu, enquanto cristão, vou pregar isso. Prega diferente? Não posso, porque enquanto cristão, católico, batizado, eu preciso pregar isso que a minha igreja fala. Se não declarou dogma, aí então eu posso brincar, como eu brinquei com vocês, de Maria ser a dona da festa lá, como é que fala? Chefe do buffet. Eu posso criar que Isabel foi que deu o curso de noiva para Nossa Senhora. Eu posso viajar um pouquinho. Mas se for dogma de fé, não tem como. Entendidos? Alguma outra coisa para antes de encerrarmos? Por favor. Conselhos, olha só a dinâmica. Leitura orante. Não vejo outro caminho. O que é a leitura orante? Parar, vou pegar o texto, e encontrar um momento para mim falar com Deus. Aqui não foi o momento propício. Primeiro, porque é eu e o outro, não eu e Deus. É só como exemplo aqui. Mas quando eu vou preparar uma fala, eu preciso parar e estar com Deus. Então, fiz minha oração pessoal. Eu preciso ler pelo menos 2 vezes o texto, de preferência umas 4 vezes. Por quê? Eu leio como qualquer pessoa está lendo. Depois, eu leio entrando na história.
Tá? Aliás, eu leio destacando aquilo que é importante, que eu vejo um verbo ali. Depois eu me coloco na história. Eu lá. Aí você consegue tirar um pouquinho do texto. Nós não tínhamos tempo para isso. Agora há pouco eu falei para vocês de quando Jesus ia na cidade, as pessoas, né, corriam às ruas. Eu me coloco no texto. Jesus vai vir em Gaúcha. Que rua que ele vai passar? Bom, vai assinar lá na Comendador de Tio Geraldo. Eu estou lá vendo. Ele vai vir desse jeito, veio montar. Quer dizer, eu vou viver aquela história. Então, leio normal, a palavra. Depois eu leio vendo algumas coisas que são chaves, assim. Essa palavra que é importante, é um verbo. Fez, fazer, exortou, não sei, algumas palavras lá. E depois eu entro na história. Eu sou um personagem. Facilita. Bodas de Canaã. Eu estava naquela festa. Como que é numa festa que falta comida? Quem já foi numa festa que faltou alguma coisa? Você vai servir na mesa e não tem? Todo mundo já viveu essa experiência? Acho que é muito... É comum. Faltou. Tem outra coisa, mas não tem aquilo ali. Como é que você se comporta, Meire, num lugar desse? Numa festa dessa? Alguém te chamou para o aniversário e faltou o salgadinho. Como é que você se comporta? Seu irmão comeu outra coisa. Então eu me coloco lá, imagina, alguém foi comer outra coisa, se tinha outra coisa, faltou vinho, bebeu água, ia ter água. Eu me coloco lá para mim tentar entender aquilo ali. Decorar não é também o fundamental. Eu tenho que saber o que aconteceu vivendo lá, e aí aquelas dicas de anotar. Eu vou anotar que tinha uma festa, que tem falta na festa algumas coisas, e que quando falta alguma coisa, Deus pode vir no nosso socorro por intercessão de Nossa Senhora. Pronto. Eu já fiz minha pregação. Ela vai interceder quando falta. Falta quando? Hora que você está no ambiente, que faltou alguma coisa. Eu, às vezes, não consigo acesso ao Pai. Eu não consigo rezar, porque quando falta, o dono da casa fica nervoso, fica triste, dá discussão entre o casal, bem provável. Maria, você comprar mais. Aí você que falou que não precisava. Eu não sabia que fulano vinha. Também não confirma antes aí o que dá. A gente compra para menos. Aí todas as histórias vão sair do casal. Mas aí alguém tem acesso, Nossa Senhora tem acesso àquele que pode fazer. Então você vai exemplificando todas essas coisas. É vivendo no dia a dia, trazendo a palavra ali. Não sei se te ajudei ou não, mas eu vejo ali. Quem que levantou a mão? Escrevendo. Não tem. Há pessoas que decoram versículos. Fica estudando só o versículo. Não aconselho. Eu não sei. Perguntar para mim, não sei. Sei esse aqui porque eu peguei para vocês. Mas aonde está, por exemplo, eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer, por exemplo, na Bíblia. Tem na Bíblia isso, né? Sem mim nada podeis fazer. De tanto pregar isso, eu sei que está em João 15. Versículo, não sei. E nem me preocupo com isso. Mas se eu pegar a Bíblia, vai estar lá arriscado. Vai estar de algum jeito que eu vou pegar folheando, eu sei mais ou menos a altura que está na minha Bíblia. Então não aconselho. Tem gente que tem memória fotográfica, olhou, está ali. O que você tem que fazer? Saber aonde está. Saber que está lá. A Bíblia, marca ela. Se você levou, é tua Bíblia, risca o versículo que é importante para você. Põe o marca-página. Então eu vou pegar para vocês, está no meu marca-página, eu abri ele aqui, está riscadinho o versículo. Pronto. Eu não preciso decorar. Gente, vamos fazer um texto. Eu marquei o texto que eu anuncio o texto. Mas eu peguei, eu já sei que tem o marca-página ali. São os macetinhos que você vai usar. Quem tem facilidade de decorar, tudo bem, pode usar um outro. Mas eu aconselho, por segurança, anota pelo menos os tópicos. Vou ler, se você pegar aqui na apostila de vocês, os temas que eu passei para vocês, está ali João 4,16, que é o primeiro, falando do amor de Deus, que vai nortear. Depois tem Jeremias 3. Você vai pregar não só isso, mas você vai citar isso aqui. Dentro de uma pregação, eu vou citar uma frase e eu já coloquei, está aqui. O que eu faço? Na minha Bíblia está marcadinho, com marca-página, onde que é João. Eu vou saber onde é, porque eu já olhei antes. E essa frase está riscadinha lá. Então vocês vão ler, aí eu vou pegar a minha e vou procurar? Não, já está facinho. O pregador vai ser o primeiro que vai achar.
Teve uma vez que no cerco de Jericó eu peguei, e eu não tenho aqui, mas eu peguei o marca-página e no marca-página eu marcava aqui o texto que estava ali. Porque na hora que eu pegava, era várias leituras, já abri em cima. Não tinha decorado nada, estava tudo marcadinho. Mais alguém? Você achou que ia passar mal aqui? Por quê? São os limites. Mas olha a sua fala mesmo. Lá no seu trabalho você fala porque você sabe o que tem que falar. Olha aí, o segredo do pregador é saber o que eu vou falar, o que eu tenho que saber. E em casa, você leu lá o texto para fazer. A dificuldade era sentar e gravar, porque você sabia, estava falando. E poderia ter usado a Siovaldo, grava enquanto eu estou andando aqui falando. O senhor é meu pastor, então o Gabriel fez um pouquinho disso, saiu andando. Eu poderia ter feito isso também, sem nenhum problema. Então, é o costume. E aí lê 1, 2, 3, só vão falar quando estão realmente seguros. E não inventa, gente. Não cria. Aquilo que foi programado com antecedência e com oração, não inventa outra coisa. É isso aqui. E no final, ó, gente, não sei se era assim, me desculpa, também não é necessário falar essas coisas, não. Se preparou com amor, é isso que eu tenho para oferecer. Ofereci o meu melhor. O outro não gostou, o problema é teu. Eu dei o que eu tinha de melhor, e isso sou eu. Com certeza alguém pegou para ele aquilo lá. Para me encerrar, então, algumas considerações para mim importantes daquilo que vocês fizeram. Achei, assim, grandioso. A ideia da Jéssica foi bem legal, ela chegou em casa, me mandou mensagem, já que eu queria fazer isso, e coloca no grupo. Acho que é válido até para o pessoal acostumar e nós olharmos o nível que vocês estão ali para ajudá-los. Na aula passada, na reunião passada, nós trabalhamos com vocês, página 9, nós começamos a preparar uma pregação. Tudo bem que foi bem pouco tempo, mas aqui estava bem claro para nós e algumas pessoas aplicaram esse método aqui. Outros não. O que todos fizeram, que todos colocaram, que eu observei, foi o item 3, não, o item 2, citaram o texto, e o item 3, a contextualização. Também eu ouvi ali a aplicação, algumas pessoas também fizeram a aplicação. Olha, você tem que fazer isso, o senhor é pastor por isso, então colocaram. A introdução. O que a introdução falava? Então, vamos ver ali na página 10. Eu escrevi lá a introdução. Na introdução, o pregador pode, não é obrigado a fazer, mas se for conveniente, algo que sirva de motivação inicial, para uma rápida apresentação pessoal, uma relação com o público, falar algo de forma descontraída, falar assim desperta a atenção. Algumas pessoas foram bem tranquilas e fizeram a observação. Lembro, 1 ou 2 pessoas escolheu um público para falar, não recordo quem, mas falou para um público específico e manteve, porque o risco era falar para a criancinha, por exemplo, começar, ficar nervoso e falar para adulto no final. A pregação começou, então acho que foi tranquilo, usou o mesmo método. Mas a introdução, cada um usou de um estilo, mas teve uns que ficou muito mais visível a maneira de falar a introdução, se apresentando ou colocando algo que prendia a atenção. Leitura bíblica, então, não citaram, todos não citaram, alguns citaram, ela saiu desse texto, e que contexto era isso aqui, acho que todos foram muito bem claros na contextualização.
Testemunhos não deu tempo também não ouvi nenhum. A conclusão fizeram de maneira bem simples. Tudo bem, tá bom, mas pode ser concluído, se tivesse um tempo maior, poderíamos cobrar um pouquinho mais de vocês. No geral, acho que estão bons. Eu daria alguns outros conselhos. Primeiro, já falei no começo, quem vai ouvir isso aqui? Bom, quem vai ouvir, eu vou falar para aquela pessoa e não para mim. A maioria de vocês se preocupou de falar para vocês e não para o outro, mesmo quando mudaram a voz. A Jéssica já citou lá no vídeo dela, e eu reforço aqui. Quando eu peguei, que eu posso pregar então para os meios de comunicação, você vai saber, e você sabe, que a câmera do seu celular está no alto, né? Geralmente a câmera do celular está na parte de cima, é isso? Ou tem alguém diferente? Se eu olho para a minha imagem aqui, vai aparecer o vídeo, depois você olha o seu, você não olhando para quem está do outro lado. Você está olhando cabeça baixa, parece que está lendo. Alguns leram, ficou tranquilo, mas não tem problema ler. Então eu estou olhando para cá. Quando você for gravar para meios de comunicação, para o celular, alguma coisa, então posicione a câmera na altura que você está olhando para o outro, para a cara do outro, como você fez aqui. Eu estou olhando para o outro. E aonde que o outro está? Na altura da minha câmera, não é no meio. No meio estou pregando para mim. Depois você olha o seu de novo e vê se veja lá. Tá? Então eu olho, eu posiciono. Por que que a maioria, quase 100%, fez isso aqui? Uns para ler, outros porque é mais fácil. Mas aqui eu não vou pegar, não estou de frente para o outro. E você pregar agora, você de pé e o outro sentado. O outro tem que levantar a cabeça para ver. Então depois você olha o seu vídeo. Seria diferente, você pode até fazer isso para você, não precisa postar no grupo, levantar o celular. Quanto mais levantou, a tua voz vai ficar melhor, porque vai passar o ar tranquilamente e você vai estar aqui. Sem se preocupar de ver o teu rosto, porque eu estou olhando quem está do outro lado. O pessoal da Pascom dizia para nós, naquelas missas que nós tínhamos, quando você estava em casa, nós na igreja, eu lembro sempre alguém dizendo, ó, diácono, é essa câmera aqui, aquela câmera lá para o evangelho. Então nós íamos anunciar o evangelho, olhando para quem está em casa, olhando diretamente na câmera. Então, se vai fazer assim, olhe para a câmera. Quem está do outro lado vai ver você olhando, o cara está olhando meu olho aqui, você nem está sabendo quem está do outro lado. Então, é um detalhe que a gente cuida. Aqui, no público, vou falar aqui, o que eu faço? Eu vou levantar a cabeça. Eu posso pregar olhando para cá, e não vai te convencer muita coisa, se eu estiver lendo, mas eu posso pregar de cabeça levantada. Passa a segurança, sabe o que está fazendo, apesar da apostila estar na mão. É só o detalhe que eu prestei atenção assim, para dizer para vocês, eu não prego para mim, eu prego para o outro. Então me preocupo aonde o outro está. É lógico, se o outro estiver na cama, eu vou pregar olhando para ele na cama, olhando para ele deitado. Inclusive, os profissionais, os psicólogos, orientam você, pai, você, mãe, a chamar a atenção do filho, a gravar alguma coisa, chegar no nível que ele está. Você vai abaixar e falar para ele tete a tete. Não é falando de cima, é olhando no mesmo nível para fixar melhor. Então, preguem sempre, de preferência, olhando o outro de frente. Se você for pregar, tiver um ambão igual esse aqui, o que eu faço? Nunca vou ficar escorado em cima dele. Tá? Ele vai ser de apoio, mas eu não vou escorar nele. Eu vou, tentar, posso usá-lo, mas nunca para deitar. Andar para lá e para cá, pode? Depende. Se eu fizer essa dinâmica aqui com vocês, de pregar, caminhando, pode deixar, Gabriel, pode deixar. Quem está em casa vai perceber. Eu vou ficar aqui e falo com você, e falo lá, e o outro às vezes não está acompanhando, vai ficar tonto de tanto ver. Quem faz muito isso é o coach. Às vezes começa o pessoal fazendo coach, para pegar a tua atenção, ele vai para lá, vai para cá, vai para cá, até você ficar meio focado ali. Quem anuncia não precisa, a menos que seja muito bom naquilo que está fazendo, de prender o pessoal. Ficar estático também não é ideal, mas se for caminhar, caminhe com lentidão,
sai um pouquinho, olha para o outro, nunca fica olhando para a pessoa só, que eu já falei sobre isso, né? Mas aquela caminhada tranquila que vai facilitar a vida da outra pessoa. Lembra? Eu estou pregando para o outro. Se eu falo, agora eu vou só andar um pouquinho, se eu falo aqui, só aqui, dá a sensação para esse pessoal aqui que eu só estou interessado nessas pessoas aqui. E eu tenho que estar no geral. Olha a posição do nosso altar aqui no oratório, em relação ao presbitério, a esse espaço no chão. Ele não está centralizado aqui no altar. Se eu tivesse que colocar ele no centro, ele estaria mais ou menos aqui. Foi assim que nós fizemos no começo, para ficar no centro aqui do presbitério. Mas ele estava de frente só para esse povo. Então nós colocamos no meio aqui, lá ficou menos espaço para que os dois lados sintam-se acolhidos. Se eu tiver que andar no meio de vocês, e você vai pregar talvez andando para as pessoas, eu vou então tentar atender os dois lados. Por fim, nas pregações também eu ouvi motivação, fala para vocês, conselhos. Posso fazer tudo isso, de preferência, quando eu apliquei na minha vida. Se eu sei que dá certo, eu tenho confiança. E eu nunca vou forçar o outro a acreditar em mim. Essa parte, quem faz é Deus. A minha função é lançar a semente. Gente, lemos hoje aqui. Nisso consiste o amor, em ser bom uns para com os outros. Em dar vida para o outro, querer que o outro cresça, ajudar o outro. Nisso consiste o amor. Tanto que Jesus deu a vida por nós, eu preciso dar a vida para o outro também. Não é dar o meu sangue, ele já deu dele. Mas eu posso gastar meu tempo em favor do outro. Nisso consiste o amor. Pronto, eu fiz a minha pregação daquilo que vocês estavam falando lá. Então eu preciso ter clareza em relação ao que eu quero passar. Como é que o outro vai entender isso? Aí é problema dele e do Espírito Santo que age nele. Poderia concluir essa minha fala agora para vocês, essa pregação simples, dizendo para vocês, nosso consiste nisso, o amor é isso, é estar em Deus. E se você amar, Deus vai permanecer em você. Palavra, está na Bíblia. Deus vai permanecer em você se você permanecer no amor. E eu concluo dizendo para você, pai, abençoa esse filho, essa filha, ajuda a amar, ajuda a perdoar, ajuda a viver a experiência do amor, a docilidade do amor, ajuda nesse período da Páscoa, Jesus, essa pessoa, viver a harmonia, a tranquilidade, a sentir-se amado. Quantos não sentem-se amados? Quantos sentem desamor? Eu poderia concluir rezando assim para você, mas também nunca apontar o dedo para a dor e a ferida do outro. Eu sei, por exemplo aqui mais bobo do mundo, a Zilda, que foi minha vizinha. A Zilda e o Zé teve um pé de briga danado, todo mundo está sabendo. Aí eu vou pregar, tem que amar e perdoar, tem mulher, o senhor está me falando que tem mulher aqui que não perdoa o marido. Isso é. Já escutei essas coisas. Nunca, gente, se você sabe, nunca fala essas coisas. A gente comete alguns erros, às vezes, e ao longo do período, do tempo da caminhada, o que eu falei? E eu concluo, agora eu falo de verdade. Falei uma vez uma pregação, e até hoje me arrependo. Se eu soubesse quem estava na igreja, eu ia chamar de volta para mudar. Eu menti para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pregamos a vinda do Espírito Santo. E lá está muito claro esse texto. Todo mundo já ouviu ele. Estavam reunidos, os 12, as portas fechadas com medo dos judeus. De repente, vem o Espírito Santo, desce como língua de... Estou contando a história. Como língua de fogo. Eles se enchem do Espírito Santo, saem para a cidade, cada um falando sua própria língua, e vão anunciar o Evangelho, e o povo vão pensar, nossa, estão embriagados, e estavam lá partos, medos, elemitas, não sei o que tal. E aí eu estou na matriz um dia pregando. Lá, talvez eu falei isso aqui para vocês já. Pregando com a unção. Gente, partos, medos. Gente, teve mulher para ganhar neném que ganhou neném, está aqui, partos. Caramba, hoje eu falo, que merda que eu falei, me perdoe. Pessoal que nasceu em parto, que na cidade gaúcha, a cidade lá, não era tendo parto. Quem andava na Mesopotâmia, os medos, era esse povo. E eu falando que as mulheres ganham neném assim, tão apavoradas pelo Espírito Santo. E pregando com autoridade. Ai, que vergonha quando eu lembro da minha pregação. O que eu falei? É falta de estudar. É vontade de fazer, mas não vai buscar
a verdade. É tanta coisa para falar que vocês não têm noção, eu queria tanto. A próxima aula, o próximo encontro é o nosso último. Vem, gente, eu quero falar sobre a Bíblia. Como é que a gente vai ler a Bíblia? E vou contar para vocês Gênesis capítulo 1, e tem que responder também da ressurreição, né? Me lembra da última aula, a ressurreição. Gênesis capítulo de 1 a 12, tem umas histórias aqui que você nunca vai contar para ninguém, porque nunca existiu. Eu conto na semana que vem. Salve, rainha! Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Duas orações que são comuns para nós. Salve, rainha. A última parte, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, é uma pessoa só que fala, tá bom? Nem rezamos aqui junto. Quando chega na parte, rogai por Santa Mãe de Deus, geralmente o padre, o diácono, o ministro, alguém que puxou a oração, é só ele que faz. Os demais responde apenas. A oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Quando chega na metade, fala oremos, também só o presidente que puxou a oração que fala. A gente continua na segunda parte. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. E vem pronto, Eliana, semana que vem. Você já trouxe pronto, quem sabe?